Meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, nós estamos de volta aqui com mais um vídeo. Este vídeo nós vamos explicar aqui, vamos descobrir aqui 5 coisas que você e que nós precisamos saber sobre o nosso adversário, né? O diabo. Nós precisamos saber para derrotá-lo, pois muitas pessoas estão lutando muitas vezes com as armas carnais, e para vencer este inimigo tão cruel, nós precisamos estar lutando com as armas espirituais. Você que chegou aqui nesse canal, né, por acaso, ou mesmo procurando algum assunto referente, eu quero dizer para você, já se inscreva, deixe aí o seu like, seu joinha, né? A sua inscrição, seu joinha é muito importante para o crescimento do nosso canal. Daí vamos estar aí evangelizando, levando a palavra de Deus aos corações das pessoas que estão carentes, que precisam saber sobre assuntos como esse que nós estamos aqui abordando esses dias. Alguém chegou para mim e perguntou: irmão, estou servindo a Jesus já há pouco tempo, cerca de um ano, e gostaria de saber um pouco mais sobre o diabo. Muito se fala que ele é nosso inimigo, mas o que a Bíblia fala sobre esse inimigo? Né? Aí ele perguntou: como devo derrotá-lo ele na minha vida? Como que eu devo fazer para que o inimigo seja derrotado na minha vida? Né? Então nós vamos ver aqui que realmente nós estamos lidando com algo espiritual, com força, né, das trevas, e não é com as armas carnais que nós vamos vencer este incircunciso, mas em o nome do Senhor dos exércitos, né? Davi, ele venceu o gigante, não foi com as forças carnais, com as suas habilidades, pois nem de guerra Davi conhecia, mas ele foi em nome do Senhor dos exércitos, né? Nosso Deus. Então, queridos, de todos os nossos inimigos que temos, certamente aquele que é mais citado na Bíblia é o diabo, né? Pois você sabe muito bem que nós estamos tratando aqui de um ser angelical, que ele é mau, ele quis, né, lutar contra Deus, tomar o trono de Deus, e por isso ele foi expulso e está aí aprontando tudo na vida daqueles que muitas vezes desconhecem, né, do poder limitado que o diabo tem. Ele é mencionado como nosso grande opositor. Ele é tão ousado que tentou até mesmo Jesus Cristo, né, buscando ali frustrar a missão de Jesus, né, pelos nossos pecados. Jesus tinha a missão de morrer em nosso lugar e ele tentou frustrar ali na cruz, né, esse plano de Jesus. Ele é tão baixo que até mesmo quando Cristo estava esvaindo em sangue na cruz, ele lançou tentações, né, pela boca de homens malignos para instigar Cristo a descer daquela cruz e fracassar em sua missão. Porque ele, sabendo que se Cristo não morresse ali naquela cruz, não haveria salvação. E este era o plano do nosso adversário, do diabo. Ele não queria que Jesus que Jesus morresse naquela cruz. O próprio Pedro, ele foi usado, né, por esse inimigo quando Jesus estava falando ali da sua morte e ressurreição, que era necessário que Jesus passasse por aquilo. Ele usou a boca de Pedro e falou: Senhor, não, isso não vai acontecer, porque, né? Aí Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás. Então, Jesus falou, deu ordem a Satanás, ao diabo que estava usando a boca de Pedro naquela hora. Por isso, se nós, como cristãos, não vigiarmos, não entender aqui, certo? A artimanha desse adversário, nós acabamos emprestando nossa boca para ele usar, né?
Ouça isso no nome de Jesus. Então veja aqui que ele tentou fracassar a missão de Jesus ali na cruz. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 40, vai nos dizer: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Vejam que aqui em Mateus 27, amados, ele está querendo colocar dúvida em Jesus, certo? No coração de Jesus, fazendo com que ele descesse da cruz. Se Jesus ali fosse mostrar, peraí, eu vou mostrar para ele quem é que manda, eu vou mostrar para ele que eu sou realmente filho de Deus, eu vou mostrar para ele que eu vou descer dessa cruz e nada vai acontecer. Se Jesus negasse ali, não haveria morte, não haveria salvação. Se ele descesse da cruz. Se Jesus fosse mostrar ali pelo poder carnal, pelo poder mostrar assim, é, vamos dizer assim, se ele fosse se exibir e descer da cruz para mostrar que ele era realmente filho de Deus, ele estaria ali agora anulando a morte de cruz e ali também estaria anulando a salvação de toda a humanidade. Porque foi para isso que o Jesus Cristo veio, para salvar, para buscar o que se havia perdido, e era necessário que ele morresse de morte de cruz, porque sem derramamento de sangue não haveria salvação, e foi isso que Jesus fez, o sangue de um justo, né, que perdoa o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ali o Senhor venceu até o fim. Por isso, amado, é tão importante conhecermos bem a ação desse inimigo para vencê-lo. Se nós não conhecermos a ação dele, vai ficar difícil de nós vencer esse adversário. Tem pessoas que começam emprestando a boca para o maligno usar, que se você não tomar cuidado, você vai acabar lutando contra a pessoa, contra a carne. E a nossa luta, como diz em Efésios, não é contra a carne e o sangue, sim contra as potestades, né, que estão nas mansões celestiais, nas regiões celestiais. Então, a Bíblia nos dá algumas dicas preciosas que nos levam à vitória sobre o inimigo. São coisas importantes a saber sobre ele, né, que nos faz, com a ajuda de Deus, superar, assim como Cristo, né, as mais difíceis tentações do maligno sobre a nossa vida. Então, vamos entender aqui, em primeiro lugar, por que, né, nós devemos saber dessas 5 coisas para vencer o diabo, para derrotá-lo, o diabo. Em primeiro lugar, nós devemos saber que ele é o nosso adversário, porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, vai dizer que o diabo, vosso adversário, veja só, o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor. Então, ele é o nosso adversário. Pode parecer óbvio, né? Mas existem pessoas que não creem na existência do diabo, ou mesmo nem sequer se lembram em seu dia a dia que existe um inimigo trabalhando para derrubá-las. Nós temos que colocar isso em mente. Existe um adversário, existe um inimigo querendo derrubar cada dia nossas vidas, tirar nós do foco, tirar nós do caminho, tirar nós do propósito de servir a Deus. Existe esse adversário todos os dias, incansavelmente, ele está ali batendo. Ele me faz lembrar de uma ilustração que dizem que teve uma reunião lá no inferno e o Satanás falou para seus adeptos, falou assim, olha, você vai lá e vai tentar aqueles irmãos até que eles pequem, né? E ali, depois daquele complô, daquela reunião ali, os adversários, os adeptos lá, eles saem e eles pegam ali, vê uma van cheia de irmãos que estavam indo para um culto, servir a Deus. E aqueles demônios ali pegou aquela van e tombou e matou todos de uma só vez. Quando eles voltaram lá, toda alegre, achando que tinham feito um trabalho perfeito, Satanás perguntou, e aí, como foi o seu dia hoje? Como foi que vocês reagiram? Ah, nós fizemos assim, pegamos uma van que estava cheia de irmãos e nós tombamos ela e morreu todo mundo. Aí Satanás, não é assim. Vocês estragaram o plano. Vocês estragaram o plano. Se vocês matam sem tentar, sem fazer com que eles pequem, eles morrem e vão direto para o homem lá em cima, né, que para Deus. E nós perdemos essas almas. Então vocês teriam que tentar, e cada dia colocando coisas, né, na frente deles, coisas que viessem fazer com que eles pecassem.
Então ele não para de trabalhar, ele não para de colocar coisa no seu caminho, por isso nós temos que vigiar todos os dias, porque ele está trabalhando, fazendo, querendo fazer com que você peque, com que você saia do alvo. Aquelas picuinhas que acontecem nos seus lares, que acontecem na sua família, que acontecem no meio, é tudo ele colocando, querendo que você perca a paz, perca a posição e saia do foco, saia do caminho do Senhor. Então nós devemos perceber isto, né? Lembrar que em nosso dia a dia existe esse inimigo trabalhando, tentando nos derrubar. Isso, amado, faz com que elas não percebam, nem o notem, né? A forma, da forma necessária para vencê-lo. Então, essas coisas, esse o dia a dia, né, acaba nos sufocando muitas vezes e nós acabamos não percebendo que nem notando que, né, de uma forma necessária, que nós precisamos saber disto, né? Nós precisamos saber que existe, né, na rua, na sua casa, nós devemos saber que existe ali, se nós soubermos ali que existe na nossa rua, suponhamos assim, ali um ladrão que está querendo invadir a nossa casa, o que nós vamos fazer? Não é verdade? Se nós soubéssemos aí que tem uma pessoa, é como a Bíblia diz, se nós soubéssemos que a que hora viria o ladrão arrombar nossa casa, lógico que nós íamos se preparar e ficar mais atento. Mas se você acha que nada vai acontecer, que esse ladrão será bondoso com você, que irá te poupar, né, que não irá te assaltar, ou que ele já foi embora, não mora mais ali, você acaba baixando a guarda e abrindo brechas para a ação dele e a sua ruína será grande. Tem pessoas que confiam, deixam a porta aberta porque nunca aconteceu nada no seu bairro, porque acontece com os outros, mas comigo não vai acontecer. E ele baixa a guarda e acaba esquecendo. Mas o inimigo está ali, só te observando. Uma hora, uma brecha que ele encontrar, na necessidade que o ladrão está ali querendo sanar uma dívida, ou mesmo né, algo que ele esteve ali necessitando naquele momento, ele pode chegar e encontrar casa fácil, casa aberta e acabar fazendo ali, efetuando o seu assalto, seu roubo, né? Seu furto. Em segundo lugar, amados, nós devemos saber que o diabo está nos observando, certo? É como nós vemos agora em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. 1 Pedro 5, versículo 8. Na maioria do tempo, o diabo não faz barulho. Não, ele não faz. Já vi até pessoas falar que ele vem com um sapatinho de algodão, sapatinho de lã, para não assustar, para não ter, não dar na cara que ele quer, né, fazer algo contra você. Então, ele não, muitas vezes ele não faz barulho, certo? Andar em derredor é um ato de observação. Ele está te observando, ele está olhando. Você já viu como é que o gato ele faz com o rato? Ele olha, ele observa. Ele até às vezes até brinca, às vezes até brinca com o rato, mas a intenção dele é matar o rato. Uma cobra, quando ela vem pegar a sua presa, né? Ela vem de mansinho, né? Um predador, ele nunca vem fazendo barulho, ele vem de mansinho, ele vem se rastejando, ele vem ali deixando você à vontade, como se não quisesse nada com você, e até se aproximar e dar o bote. Então nós devemos tomar muito cuidado. Um leão, quando deseja uma presa, por exemplo, para se alimentar, ele costuma começar a sua caça pela observação. Observe bem, né, nos documentários, você vai ver. Ou seja, ele anda à procura de sua vítima e a observa para que tenha a certeza de qual a melhor forma de atacar, de qual é o momento certo de fazer isso. Por isso que a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os da luz, porque eles observam, eles planejam, eles fazem coisas que nós nem imaginamos. Então, o leão, ele observa a vida da presa, como age, né? Se é atenta ou distraída,
Tudo isso aí o diabo está observando. Se você é atento, se você busca uma pessoa de oração, se você é distraída de qualquer maneira, se você leva as coisas de Deus de qualquer maneira. Então ele observa a vida da presa, como que aquela presa ele age, né? Se ele é distraído, se ele é atento, se é cuidadosa em seu andar, e etc. É um monte de coisas. Após ele andar ao derredor e ter todas as informações necessárias que é necessário, ele está pronto para o ataque. Então, no diabo não é diferente. Isso aqui é se falando de um leão. Veja só, diz que é um animal irracional, mas ele faz tudo isso, ele observa para saber qual é o melhor momento para o ataque. Então, saber disso nos ajuda a termos uma vida mais cuidadosa, uma vida mais próxima de Deus, que é o nosso pastor protetor. Então, se nós sabemos que o diabo está nos observando, que o diabo está cada dia, né, observando com cuidado para ver se nós somos uma pessoa atenta, se nós somos cuidadosos, se temos uma vida com Deus ou não. Então ele fica todo momento, sem perder tempo, atrás de uma presa, atrás de alguém que esteja despreparado na vida cristã, no jejum, na oração, na comunhão com Deus. Então, quando nós sabemos disso, nós vamos ter agora uma vida mais compromissada com o reino de Deus, com Deus que é o nosso protetor. E em terceiro lugar, amados, que nós vamos ver aqui, é que o diabo, apesar de esperto, sempre deixa rastros. Ele deixa, veja só, ainda continuando em 1 Pedro 5, versículo 8, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge. Então, leão ele ruge. Então, a gente tem que saber disso. Opa, peraí, eu conheço esse rugido. Então, eu conheço essa fúria, eu conheço que essa pessoa que está me tratando assim, isso não vem de Deus. Opa, peraí, tem algo estranho aí. Então, Jesus falou que muitas vezes os nossos adversários são das nossas próprias casas. Então, opa, peraí, com quem que eu estou lutando? Se é com a carne, é com algo espiritual? Opa, esse rugido aí eu conheço. Então, nós temos que estar atento, porque o nosso adversário está em nosso derredor, bramando como um leão, porque leão ele não é, certo? Mas ele brama como leão, ruge, né? Ele anda em derredor como leão, rugindo. Então, amado, o maior triunfo do leão na hora de caçar é a distração da sua vítima. Ele sai todo feliz, porque se ele vê que uma vítima está distraída, o leão ele vem pisando de mansinho, né, observando se a vítima está assustada, a maneira que a vítima se comporta, tudo isso aí ele está observando. Ou você pensa que você não é observado? O predador, que é o diabo, que ele está andando em derredor como um leão. O leão fica andando em derredor, dá suas voltas, deixa a sua presa à vontade. Quando pensa que não, uau, ele pega. Um animal, amado, que é bem atento, ele vai conseguir observar os rastros do leão. Ou seja, onde ele age, como ele gosta de agir, como se camufla os pequenos, os grandes barulhos que faz em seu deslocamento, as armadilhas que costuma preparar. Então, o predador ele tem tudo isso aí. O leão ele tem todo esse preparo, né? Então, ele faz um barulho, né? Os pequenos e grandes barulhos que eles fazem, né? Se desloca, porque por ser um animal feroz, um animal grande, quando ele se desloca, ele faz barulho, né? Mas as armadilhas que costuma preparar, tudo isso aí a presa tem que estar atenta. A ação do diabo é manjada, mas muitos ainda caem nela. É, assim como o leão costuma deixar rastros, né? A ação do diabo também é muito manjada, mas mesmo assim muitas pessoas ainda caem nelas. Nós conhecemos a nossa fraqueza e como o diabo gosta de explorar, por isso precisamos de atenção para os rastros da ação maligna. Por exemplo, você é um homem e tem fraqueza na área do sexo, né, na área sexual, então o que nós vamos fazer? Saiba que é exatamente ali que o diabo vai atuar
quando você estiver distraído. O diabo, ele está ali observando, opa, peraí, ele tem essa fraqueza aqui, é na área do sexo. Então, o que é que ele vai fazer? Vai tentar colocar na sua frente aquele mulherão que você tanto desejava, até o ato ali com ela. Então, aí é quando nós vamos ter que estar mais esperto ainda, dobrado. Atenção dobrada. Então, nós devemos saber que é exatamente ali que o diabo vai atuar quando a pessoa estiver distraída. Observe os rastros, os rugidos e vai perceber onde ele está e conseguirá fugir, né? Seja distraído e será apanhado por ele. Se você quer ser apanhado por ele, então seja distraído. Leve uma vida de qualquer maneira, uma vida sem comunhão com Deus, e isso é um perigo. Isto é um perigo. Então a melhor coisa é não ser distraído, né? Mas ter uma vida com Deus. Em quarto lugar, o diabo ele nos convence muitas vezes que estamos fracos e distraídos. Então é onde ele vence a pessoa, é quando a pessoa está fraco e distraído. Ainda continuando em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, nós estamos frisando bem nesse versículo, né? O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja só, alguém para devorar. A regra número 1 dos leões caçadores é procurar uma vítima que seja a mais fraca do grupo. O leão ele não vai procurar uma presa que seja esperta, que esteja saudável, que corra, que tenha. Não, ele vai procurar aquela presa mais fraquinha. Então, tomamos muito cuidado. Ou seja, aquela presa que tem um problema na perna, que está mancando, que está mais magro, que é mais distraído e por aí se vai. Certo? Quando o diabo nos observa e nos acha fracos, somos uma presa fácil para ele. Então nós devemos reforçar nossas orações, nós devemos reforçar o nosso momento com Deus, a nossa comunhão com Deus. Ficamos fracos quando estamos em pecado, quando não damos o devido valor a Deus e à obra sua, quando não dedicamos tempo à nossa vida espiritual, que eu venho falando aqui, quando nos afastamos do Senhor, que Ele é o nosso pastor. É um perigo nos afastar do rebanho, nos afastar do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso pastor, protetor, cuidador, alimentador, aquele que cuida, né? Como diz o salmista no capítulo 23, ele cuida, aquele pastor ali tem, né? O Senhor meu pastor, nada me faltará. Certo? Então, nós devemos estar nos alimentando, dedicando tempo, né, e nos apegando mais e mais a esse pastor que é o Senhor Jesus. É nesse momento que somos uma presa fácil, né? E somos devorados se caso nós não tivermos essa vida, essa dedicação na vida espiritual. Quando nos afastamos de Deus, nós estamos fracos. Nós somos presa fácil para o nosso adversário. Quinto ponto aqui, o diabo, amado, não consegue vencer quem está atento. Veja só, ainda o capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigilantes. Vejam só, aqui está a maior recomendação: seja sóbrios e vigilantes. Apesar de toda a esperteza do diabo, não precisamos ter medo dele, pois Deus nos deu a chave da vitória. É só nós ser sóbrio. Ser sóbrio, amado, é ser cuidadoso, é estar alerta. O vigilante é alguém que está focado na batalha, na proteção, certo? Daquilo que está protegendo. Então, o vigilante ele está de olho, o vigilante está cuidadoso, está, né? Se um patrimônio foi deixado na mão dele para ele cuidar, então ele vai ficar focado naquela batalha. Ele vai proteger aquilo que está em suas mãos, certo? É um motorista que dirige para uma empresa, ele está com o seu caminhão, com o ônibus, sei lá, com o seu carro da empresa, ele vai ter cuidado de sair e de chegar com aquele carro intacto na empresa, porque está aos cuidados dele. Então nós temos que ser sóbrios, nós temos que cuidar,
ser cuidadoso, ser alerta, certo? Por isso o diabo, ele não consegue vencer aqueles que são cuidadosos com suas vidas com Deus, né? Alertas com o cumprimento da vontade do Pai e que são vigilantes nas fraquezas que sabem que tem, né? Que tem. Esses não conseguem ser vencidos por esse leão. Se você é cuidadoso, se você está focado naquilo que você está fazendo, se você... Neemias, ele percebeu por muitas vezes que o inimigo ele quis vencer Neemias na canseira, ele fez de tudo para, né, quando ele estava reconstruindo o muro ali, tentaram fazer até uma aliança de paz com ele ali, e ele percebeu que tudo aquilo ali era armadilha do diabo, então nós temos que estar atentos. Eles trabalhavam, uma mão fazia a obra e outra mão segurava as armas, então nós temos que estar atentos, estar alerta quanto a essas coisas que esse leão, que é o diabo, esse aqui que é comparado como leão, certo? Que é o nosso adversário, nosso inimigo. Então nós devemos tomar muito cuidado. Jesus nos mostrou como se vence esse leão. Se nós lermos em Mateus, né, capítulo 4, versículo 1 ao 11, verá na prática que Jesus travando uma batalha contra o inimigo, que buscava devorá-lo, o inimigo foi vencido pela sobriedade e vigilância firme de Jesus, né? Jesus é conhecedor. Jesus nos mostrou como é que se faz, né? Agora devemos fazer. Nós devemos fazer agora conhecer, praticar a palavra de Deus. O inimigo ele levava Jesus a certo ponto, né? Jesus foi levado ao deserto, foi conduzido ao deserto pelo Espírito, é lógico, para ser tentado, certo? Para provar que Jesus não iria cair, que Jesus não iria ser vencido pelo inimigo. E o inimigo, sabendo que Jesus estava ali em jejum, 40 dias e 40 noites, ele chega para Jesus e fala assim: olha, se tu és, olha, mais uma vez aqui, se tu és filho de Deus, ele usou a boca daquelas pessoas lá, falou: tu que destróis os templos, tal, se tu és filho de Deus, desce da cruz e salva a ti e a nós. E aqui também ele fala: se tu és filho de Deus, né? Transforma essas pedras, faz com que essas pedras se transformem em pães, porque ele sabia que aquele momento Jesus estava com fome, foram 40 dias, 40 noites jejuando, sem comer nada. Então, queridos, ali Jesus falou, usou a palavra de Deus, não, nem só de pão viverá o homem. Satanás falou assim, ele está usando a palavra, isso aí eu já conheço. Levou ele a um outro lugar e falou assim, bom, a um lugar muito alto, falou, bom, também está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para não tropeçar em teus pés em pedra. Lança-te aqui embaixo, porque também está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus falou assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, queridos, é sempre com a palavra, é sempre com a preparação. Se você tem a palavra na mente, no coração, você vai vencer este leão, este inimigo que está a todo momento. Você vê que aqui que até com a própria palavra de Deus, ele tentou, queria, né, que Jesus atendesse ali ao seu mandado. Então, se Jesus tivesse feito a vontade dele, Jesus iria estar tentando a Deus. Então, foi quando o diabo ele viu que não tinha mais jeito, então ele deixou. E os anjos do Senhor foi lá e esteve ali com Jesus. Você sabe da história, né? Mateus capítulo 4, versículo 1 a 11. Então, Jesus vencendo essa batalha, né, travada com o inimigo, ele nos dá aqui também esse exemplo para que nós possamos também vencê-los, esse inimigo que é feroz, né? Ouça isso no nome de Jesus. Nós não devemos esquecer de estar sempre preparados, buscando ao Senhor Jesus Cristo, ao Senhor Deus, para vencer este inimigo tão feroz que está tentando tirar a nossa paz, tentando tirar a nossa coroa. Por isso que a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Então devemos ter isso em mente, sempre proteger aquilo que Deus tem dado para nós, que foi com o precioso sangue de Jesus foi comprado, que foi a nossa salvação. Então vamos cuidar, vamos zelar por ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos
Fiquem todos com Deus e se inscreva no canal. Deixa aí o seu like, compartilhe, comente aí com seus vizinhos, seus amigos, seus parentes. E até a próxima, se Deus assim nos permitir, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.